Olá pessoal, tudo bem? Professor Thales Rogério, bem-vindos a mais uma aula de Geografia, onde estaremos falando sobre as revoluções industriais ocorridas, fazendo um levantamento histórico, considerações geográficas sobre o tema, e vamos finalizar este vídeo também falando sobre os tigres asiáticos. Bem, dando início ao nosso tema, no decorrer da segunda metade aí do século XVIII, a Inglaterra ela passa por uma série de mudanças que transformou completamente a estrutura da sociedade. A chamada Revolução Industrial, no início, ela envolve principalmente a produção de bens manufaturados. Nós temos também algumas características, como o surgimento da fábrica, a unidade industrial que substitui o antigo sistema de produção doméstico, concentrado em um mesmo local de trabalho, dezenas de trabalhadores que se entregam agora à mão de obra servil. A substituição das ferramentas pelas máquinas e da energia humana pela energia motriz. Há também a utilização em larga escala do trabalho assalariado, o surgimento de duas classes sociais com interesses bem opostos e bem definidos, sendo que de um lado eu tenho o burguês industrial como dono do meio de produção e do outro lado o proletariado que é dono da força de trabalho, que se entrega à atividade profissional e recebe pelas atividades desenvolvidas. Toda essa industrialização ela é impulsionada pela acumulação primitiva de capital. Então, a Revolução Industrial redimensionou e consolidou o sistema capitalista, colocando fim a toda aquela preponderância do capital mercantil sobre o capital industrial. Nós podemos também distinguir aí quatro momentos desse processo de industrialização nessa escala mundial. Do ano de 1760 a por volta de 1850, nós temos a fase em que a Revolução Industrial praticamente ela fica restrita somente à Inglaterra, a oficina do mundo, predomina a produção de bens de consumo, especialmente a indústria têxtil, a energia a vapor. Do ano de 1850 a 1900, a industrialização ela se espalha por todo o mundo, chegando a países da Europa. Dentre esses países, nós podemos destacar a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, a Rússia. Os Estados Unidos aí e o Japão também é afetado por esse meio industrial. Cresce também a questão da concorrência, desenvolve a indústria de bens de produto, expande-se as ferrovias, surge novas formas de energia como a hidrelétrica e a derivada do petróleo, o desenvolvimento da locomotiva e do barco a vapor. Por volta do ano de 1900 até por volta aí de 1980, forma-se também a questão das indústrias e das multinacionais. A produção se automatiza, intensifica-se a produção em série, a sociedade de consumo de massa, com a expansão dos meios de comunicação. Avança também a questão da indústria química e eletrônica, a engenharia genética, a robótica e vários outros. Do ano de 1980 em diante, nós temos uma revolução tecnológica que ganha o enorme impulso com a questão da informática em forte avanço. Então surgem os compradores pessoais, a internet ela torna-se o novo século unificador e dinamiza a transmissão de informações por todo o mundo. Uma outra questão também a ser mencionada é que a Inglaterra ela se torna a base do processo de industrialização. Com ela,
a burguesia cria condições para conquistar os mercados mundiais, transformar a estrutura agrária do país e canalizar todos os recursos para a produção industrial. Então, o que vai marcar esta primeira revolução industrial será o processo de transformações técnicas, econômicas e sociais que ocorrem no final do século XVIII e início do século XIX. Esse processo esteve marcado pela descoberta do uso do vapor como fonte de energia, pelo estabelecimento de uma divisão de trabalho na produção de bens e pelo aumento da produtividade. As condições iniciais para a primeira revolução industrial criaram contextos devido às grandes navegações e o gigantesco incremento do comércio que formaram um mercado mundial. Então a Inglaterra ela acaba por meio disso assumindo a liderança do processo e em grande parte devido aos capitais acumulados na fase do capitalismo comercial e o fato de contar com importantes reservas de minério de ferro. Outra questão será após o intenso crescimento da produção ocorrida com a primeira revolução industrial, nós temos o capitalismo inglês que passa por uma crise em meados do século XIX, com o objetivo então de recuperar toda a lucratividade, essas empresas, né, e o governo inglês investe no desenvolvimento dos meios de transporte, na expansão geográfica da indústria para outros países. No final, então, do século XIX, diante da situação de crise, várias empresas procuram criar tecnologia que geram lucro em larga escala, ocasionando, então, a chamada Segunda Revolução Industrial. Nesta época, o Império Alemão surge como uma grande potência industrial, então, com uma abundância de minério de ferro, uma cultura militar. Nós temos também as reformas políticas e econômicas que acabam unificando o país e adotando uma indústria meio que poderosa nessa questão. O grande desenvolvimento da indústria esteve associada às empresas que cada vez se tornaram maiores. Nós temos aí os trustes, os cartéis, os holdings, que conquistaram enorme superioridade em relação aos concorrentes. Quando nós falamos de terceira revolução industrial, nós também damos um outro nome, que será a Revolução Técnico-Científica, que ocorre na segunda metade do século XX, após aí o término da Segunda Guerra Mundial. Várias tecnologias, elas marcam esse processo, principalmente no setor farmacêutico, químico, aéreo, né, no surgimento do avião a jato, na comunicação, com a questão da invenção de computador, do avanço da internet, as inovações da agricultura, fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, também acabam fazendo parte desse processo. No período pós-Segunda Guerra, consolida-se um novo modelo fabril, que nós vamos chamar de fordista de produção, que é caracterizado pela fabricação de produtos em grande quantidade, incentivando então o consumo. Na América Latina, a instalação das empresas multinacionais marca um período chamado de desenvolvimentismo, fundamental para a entrada de alguns países, como o Brasil e a Argentina, em uma nova divisão internacional do trabalho. Outra questão será a formação de um bloco econômico
chamado de tigres asiáticos. Os tigres asiáticos a denominação dada a uma união econômica formada entre a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e as regiões administrativas de Hong Kong. O desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos é dividido em algumas partes. A primeira parte coloca todos na condição de desenvolvidos economicamente, tem como característica a falta de matéria-prima, subaproveitamento do potencial agrícola, elevada dependência de produtos industrializados e a grande taxa de analfabetismo. Na segunda fase, nós temos o processo marcado pela depressão econômica a partir da década de 1990. Entre os acontecimentos que acabam influenciando a queda de perspectiva estava a perda de vantagens competitivas, a ampliação do poder dos sindicatos em busca da garantia de atendimento a demandas sociais, e também a reação, mais uma vez, do processo industrial. O fortalecimento da indústria e modernização dos parques industriais está entre o ponto que marca também essa terceira fase, que é a questão da abertura ao comércio internacional, aliada à estabilidade política, que embora influenciem diretamente e ditam também as regras da economia asiática, esses tigres asiáticos também são impactados pelos vizinhos, os novos tigres asiáticos, que em 1997 essa influência foi mostrada de maneira bem objetiva quando a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e as Filipinas retiraram os fundos especulativos e criaram um efeito cascata. Como características, nós temos a substituição das importações pelo investimento de uma indústria mais ágil, a queda na demanda doméstica de produtos importados, a prioridade à oferta de produtos para países desenvolvidos, a restrição às importações, os investimentos em capital humano pelo cumprimento de garantias sociais básicas, o aumento de salário, a concorrência com outros mercados emergentes, a intensificação da indústria de alta tecnologia e o investimento em qualificação. Bem, essa foi mais uma aula de geografia, mais um resumão. Valeu, até o nosso próximo encontro.